Uma frase de Ray Dalio diz: aquele que vive pela bola de cristal comerá caco de vidro. É claro que existe risco em todas ou qualquer forma de investimento, mesmo no mercado imobiliário, sendo um dos mercados mais conservadores. E no momento de escolher um fundo imobiliário, é extremamente importante ter diversificação entre categorias para minimizar os seus riscos. Conhecer todas as categorias com certeza é o primeiro passo para ter seu suado dinheiro protegido contra qualquer crise setorial dentro desse segmento de ativos. Exatamente porque no mundo dos investimentos imobiliários por diversas vezes acontecem problemas setoriais. E a diversificação vai garantir com que você permaneça investindo a longo prazo, recebendo seus dividendos. E quantas vezes acontece de aquele ativo que você gostaria que batesse aquele preço de compra e quando chega a hora você não tem caixa? Os dividendos garantem aproveitar as quedas do mercado financeiro, até mesmo dos fundos imobiliários mais descontados de sua carteira, para que cada vez tenha um retorno maior, tanto em dividendos quanto também em valorização das cotas dos fundos imobiliários escolhidos. Isso tudo sem afetar a sua carteira de investimentos, caso aconteçam imprevistos. E no longo prazo, com certeza, imprevistos vão acontecer. Então fiz esse vídeo para você se blindar e não sofrer já no início da jornada de longo prazo. Também vamos falar sobre todas as categorias e subcategorias de fundos imobiliários que você precisa conhecer antes de investir. 100% simples, sem segredinho. Você que talvez seja iniciante vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças, então seja bem-vindo ao canal Investindo Bem. Nosso canal foca em ajudar pessoas a conquistar um futuro melhor. Há um tempo comecei uma série baseada neste vídeo, lembrando que esse é o primeiro vídeo com o tema fundos imobiliários. Com certeza pretendo trazer mais conteúdos sobre esta forma de investir, então pode ser até mesmo um guia para iniciantes, ou também até para quem começou lá atrás e que pulou este passo importante, beleza? Vamos lá! Os fundos imobiliários, para quem não sabe, nada mais é do que um fundo que junta capital de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Posso usar um exemplo bem simples. Vamos supor que um fundo necessitou de 100 milhões para comprar alguns prédios. É muito difícil conseguir esse valor de apenas um lugar, certo? Então, em resumo, o fundo vai emitir 1 milhão de cotas no valor de 100 cada. Agora, com essa nova estratégia de arrecadar capital, torna isso realidade. Agora, cada investidor vai receber o valor correspondente a quantas cotas foram compradas. Em relação ao retorno, se a pessoa comprou apenas uma cota de 100 e no mês seguinte recebeu 1, e durante 12 meses se repetiu o processo, isso indica que o investidor desse fundo recebeu 1% ao mês. E existem fundos de diversas categorias. Começaremos pelos fundos imobiliários de tijolo. Um fundo imobiliário de tijolo, como o nome já diz, é focado em ativos imobiliários físicos. Dentro dessa categoria, podemos diversificar entre subcategorias de imóveis como os apartamentos, lajes corporativas, galpões, hospitais e shoppings. Primeiro iremos começar pelos apartamentos, que é o caso que todo mundo conhece. O proprietário faz um contrato com o inquilino e o mesmo é obrigado a pagar todos os meses. E caso não cumprir o combinado, acaba sendo despejado. E no fim do contrato, muitas das vezes o valor aumenta conforme a inflação dos imóveis. E se o inquilino não aceitar os novos termos, simplesmente novamente o espaço é alugado para outro inquilino e assim acontece contrato após contrato. É interessante mencionar que os fundos imobiliários pagam 95% do que recebem aos seus cotistas. Também existe uma taxa de administração que varia de 1 a 3%. O que sobra disso vira caixa, beleza? Lajes corporativas, que inclusive é o mesmo sistema. Mas um fundo de lajes corporativas, ao invés de alugar para uma pessoa física, acaba alugando para empresas. E posso citar algumas empresas, como por exemplo empresas de tecnologia, de advocacia, corretoras, entre outras. Se pararmos para analisar, é bem interessante notar que o aluguel com certeza é ainda mais caro. É mais difícil sofrer inadimplência, que é o caso da pessoa não pagar. Isso dá mais segurança para o investidor. E geralmente os contratos são longos, dependendo do porte da empresa. O ponto negativo, como em todos os setores que vamos ver aqui na categoria fundos de tijolo, e que é um termo bem usado no mundo dos fundos imobiliários, é a tal da vacância. É basicamente quando o espaço está vazio, ou pelo menos uma parte do imóvel. Este termo ajuda o investidor
notar o quanto o fundo ainda pode receber em aluguéis, já que mostra a porcentagem do imóvel que está vazio. E no que se trata de imóveis físicos é crucial. Esse foi um spoiler sobre um futuro tema de vídeo focado mais em mostrar os indicadores para melhor escolher um fundo imobiliário. Agora vamos para outra subcategoria, os fundos imobiliários focado em galpões. São enormes construções feitas para grandes lojas como Havan, Magazine Luiza, Casas Bahia, entre outras, ou até mesmo para servir como um lugar de armazenagem para empresas como Mercado Livre, Amazon, Shopee, entre outras, que precisam de espaços gigantescos para este fim. Outra subcategoria são os hospitais. Talvez você possa ter imaginado que os hospitais são os donos dos imóveis, e nem todos são assim. No caso principalmente de hospitais de empresas privadas, para ter uma melhor noção, separei 3 hospitais que em algum momento fizeram locação com fundos imobiliários. Hospitais como Hospital Samaritano em 2018, Hospital Vera Cruz em 2019, Hospital Sírio-Libanês em 2014 e esse aqui fez um contrato de 30 anos, hein? Entre outros, é claro. Continuando, e esse não podia ficar de fora, os shoppings. Geralmente o shopping não é o dono do fundo, mas pode ser um dos investidores, ou arrendar as lojas de um fundo imobiliário. O fundo de shopping center é responsável por adquirir, gerenciar e vender os imóveis comerciais dos shoppings. O interessante desse setor é que, além de receber os aluguéis sobre o local alugado, também recebe participações na receita gerada pelo lojista. A pessoa descobre isso apenas quando vai tentar alugar um espaço em um shopping, ou aqui no canal, não é mesmo? Esta foi a categoria de fundos imobiliários de tijolos. Veja quantas subcategorias interessantes existem apenas nessa modalidade de investimentos, e a possibilidade de diversificar seus investimentos e minimizar os seus riscos dentro dessa categoria. Se tratando de imóveis, na hora de escolher qualquer um dos ativos que mencionei, nunca se esqueça de sempre checar a localização. Usando a localização de qualquer imóvel pode ser um trunfo na hora de escolher qualquer fundo imobiliário de tijolo, beleza? Alugar um imóvel AAA é disputadíssimo. Assim que o locatário sai, vários interessados já estão aguardando na fila. E isso caso esteja bem localizado, hein, galera? Por exemplo, aqui em São Paulo já é caro, ou seja, rentável. E dependendo da localização, fica ainda mais interessante de se investir. Agora sim, finalizando a categoria fundos de tijolo, ok? Vamos partir para a próxima categoria de fundos imobiliários. Mas antes, é claro, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele joinha. A segunda categoria são os fundos imobiliários de papel. E por que esse nome? Os fundos de papel investem em títulos, e não é os títulos que você está pensando. Exatamente porque investem em títulos de dívida do setor imobiliário. Esses emprestam dinheiro para empreendimentos imobiliários através de CRIs, como as LCIs e também as LHs. Os títulos mencionados representam uma promessa de pagamento de dívida por parte de quem emitiu o pedido de empréstimo, e bem garantidos. Caso não conseguir pagar os juros prometidos, deixam o imóvel como garantia. Com certeza alguns de vocês sabem que é possível investir diretamente através da sua corretora. A diferença é que esses fundos imobiliários têm uma equipe especializada para fazer isso. Enquanto você está no seu trabalho, no fundo imobiliário de papel não é diferente. Existe uma equipe lá dentro focada full time, escolhendo geralmente os melhores e mais rentáveis títulos. É claro que todos os fundos imobiliários cobram uma taxa de administração por fazer este serviço. Relembrando, algo que fica entre 1 a 3%, como disse anteriormente. Bom, esta categoria de fundo imobiliário até que levou menos tempo para explicar, não é mesmo? Porque é realmente simples. Sem enrolação, partindo para a terceira categoria, que seriam os fundos híbridos. Como o nome diz, é um mix das últimas duas categorias mencionadas ao longo do vídeo. Essa categoria é bem interessante, porque te dá um poder de diversificação ainda maior. E dependendo da qualidade dos investimentos do fundo, menos risco você também terá. Para você que está começando a investir, é uma opção excelente, mas calma, que ainda tem fundos que no quesito diversificação são ainda melhores. Para tudo aí!
próxima categoria são os fundos FDI. E o que eles fazem? É bem simples de explicar. Eles pegam o projeto imobiliário lá de trás, como terrenos e empreendimentos em construção. Essa categoria obviamente não recebe aluguéis, já que os imóveis ainda estão sendo projetados. É claro que em algum momento, com certeza vai pagar bons aluguéis. O interessante desse ativo é analisar onde você, caso entre, vai pegar o projeto. Partindo agora para a última categoria, que seria o fundo de fundos imobiliários, os tão chamados FOFs. É, obviamente, como o nome já diz, um fundo que investe em fundos imobiliários. Estes buscam com sua equipe sempre escolher os melhores e mais descontados fundos imobiliários. Isso em todos os setores diferenciados e repassando parte dos lucros para os seus investidores. Como disse anteriormente, por regra, todos os fundos imobiliários devem devolver 95% dos aluguéis que recebem. Os FOFs é uma ótima opção para quem ainda não sabe 100% qual fundo escolher, ou por causa das outras tarefas da sua vida. Tarefas como a vida profissional, cursos técnicos, faculdade ou pós-graduação, pode acabar não conseguindo separar um tempo para analisar melhor os investimentos. E enquanto não sabe, já recebe dividendos desta categoria de fundo. Como disse anteriormente, existem fundos imobiliários com poder de diversificação ainda maior que os fundos híbridos. E existe ainda uma outra forma de investir em fundos imobiliários que tem simplesmente a maior diversificação que nenhum outro fundo possui. Segura aí, continuando. Toda vez que você for vender um fundo, deve-se pagar a DARF, beleza? Com os FOFs, isso fica por conta deles, tá bom? É claro que existem pontos negativos sobre investir em FOFs, principalmente em relação ao retorno investido, já que te garante maior segurança por ter maior diversificação. Como diz o velho deitado, não existe almoço grátis. Nesta categoria, o investidor vai ter uma dupla taxa de administração, já que o fundo desta categoria também deve receber pelo seu trabalho, não é mesmo? Lembrando que a taxa de administração também pode variar de 1 a 3% dependendo do fundo. Agora vou passar para vocês um fundo que vai garantir a maior diversificação entre todos os fundos mencionados, que é simplesmente um fundo que replica o índice de fundos imobiliários. É isso mesmo. Primeiro, para quem não sabe, o índice é simplesmente uma carteira que junta todos os fundos imobiliários, sendo a média do mercado, chamado IFIX. Veja no gráfico a rentabilidade do IFIX ao longo dos anos. Então, vamos explicar um pouco sobre este fundo. Na verdade, é um ETF criado pela XP, chamado XFIX11. Foi lançado há pouco tempo, lançado no fim de 2020, sendo o primeiro ETF de FIIs do Brasil. O principal objetivo é retornar para o investidor o retorno médio do mercado de fundos imobiliários no geral. Galera, esse vídeo deu um trabalhinho, já que eu faço desde a pesquisa até a edição e postagem dos vídeos aqui no YouTube. Espero sinceramente que tenham gostado. Tudo na vida que é desafiante exige o primeiro passo. Você que está pensando em começar a investir, quero te parabenizar por ter chegado até o final do vídeo. Tenho certeza que no futuro você vai olhar para trás e perceber que valeu a pena ter começado hoje a aprender a investir. Você está na frente de muitas pessoas que entram no mundo dos investimentos sem nem mesmo ter buscado a informação. E mesmo buscando informação, pode acabar caindo em canais que te dão o peixe, mas não te ensinam a pescar, passando dicas não tão precisas sobre o mercado de capitais. Fiz este canal focando em conteúdo sério, porque se trata do futuro da nossa população, já que infelizmente estas coisas não são ensinadas na escola, não é mesmo? Com certeza vou criar uma playlist, sendo este o primeiro vídeo da lista focado neste tema. Caso queira ver de novo no futuro, vai ficar mais fácil de achar, tá bom? O próximo tema de vídeo será como investir em ações, exatamente porque fiz a promessa em um vídeo anterior de trazer os 20 ativos. Quando se trata de diversificação, é bom você conhecer outros mercados, exatamente para poder aproveitar as melhores oportunidades do mundo dos investimentos. Então fica assim, nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.